Boa tarde, pessoal. Todos nós estamos nesse momento agora passando por essa situação de ter que se adaptar com essa nova realidade na qual estamos vivendo. É um desafio muito grande para todos nós e eu gostaria de aproveitar e trazer para nós o conteúdo bíblico diariamente para que a gente possa aproveitar esse tempo em que estamos mais isolados em nossas casas. Então, de uma maneira produtiva, é cada dia trazer pequenos vídeos, inicialmente falando sobre a palavra de Deus, de uma maneira sequencial. E no final de cada vídeo também vou sempre deixar alguma tarefa para ser. Mas para começar, de dois versículos no Salmo 86 que diz: "Os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado." E o verso 7 diz: "No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes." E esse salmo, na verdade, especialmente esses dois versículos, eles nos lembram a dificuldade, está buscando aquele atento à nossa angústia, ao nosso desespero, à nossa perturbação. Então vamos colocar diante do Senhor as nossas lutas, fios que nós temos pela frente. Eu gostaria de orar nessa hora. Senhor, eu quero pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe esse tempo, que o Senhor nos abençoe, perder de vista, Pai, a Tua soberania, o Teu cuidado sobre nossas vidas, que o Senhor nos ajude a tomarmos as certas cada dia, que o Senhor nos proteja, ó Pai. Eu peço que o Senhor cuide daqueles que têm a necessidade de sair de casa para trabalhar e pedindo que o Senhor cuide de tempo a todos aqueles que estão em casa, e nós pedimos que o Senhor, Pai, opere de maneira que nós não tenhamos países, que ajude a minimizar nosso país, já precavendo, Pai. Nós pedimos isso a Ti no nome de Jesus. Amém. Para começar, então, eu gostaria de trazer alguns fatos. Então, inicialmente, Lembros foi escrita por cerca de 40 autores num período de aproximadamente 1500 anos. A Bíblia ela tem uma variedade muito grande de escritores de impostos, como pastores, médicos, alguns pescadores, pregador, também filósofo, político, rabino, e tipos de pessoas também como escritores. Por isso que a gente encontra também uma versatilidade muito grande na maneira como se escreve, né, por parte dessas mais de 30 mil versículos, né. Desses versículos da Palavra de Deus, nós temos cerca de mais de 15 mil livros, o melhor lido no intuito de fato conhecer a Deus. Também a leitura da Palavra de Deus e como apreciar a maravilhosa mensagem de Deus que Ele tem dado para nós através das suas páginas. Na Palavra de Deus, então, nós temos a Bíblia, o Antigo Testamento, que tem 39 livros, né? E desses 39 livros, eles estão organizados em 4 categorias diferentes: a lei, a história, nós temos a poesia e a profecia. Os livros da lei, eles são 5: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses livros da lei, eles são chamados algumas vezes de Moisés, e ele nos dá diversas leis de como viver. As leis também tiveram um papel de mostrar a santidade de Deus. Então a gente pode encontrar isso nesses livros. Os livros históricos, 12, na ordem, se sucedendo na Palavra de Deus: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, Esté, que são os 12 livros. Nesses livros, então, eles cobrem cobre o tempo dos juízes, os reis de Israel e a queda dos reinos,
e também o retorno para Jerusalém. Então, nesses livros a gente vai do povo de Deus. Na poesia, então nós temos os livros poéticos, eles são quase um terço do Antigo Testamento, e foram escritos em poesia. Trazem questões profundas, perguntas profundas a respeito do mal, da dor, do amor, da sabedoria e de Deus. Aí nós temos também os livros proféticos, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os 5 livros chamados profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os demais, que são 12, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, eles são chamados de profetas e são livros mais curtos, tá? Então, somente por isso. Então, nas profecias, nós temos a maneira como Deus mostrava para eles qual era a vontade dele e ia comunicando também se eles ganhariam a guerra ou não, se eles deveriam ir ou não. E Deus estava sempre orientando o seu povo, como sempre ele faz. Então, de incentivar-nos a estudar a palavra de Deus, pensar na palavra de Deus. A gente deve examinar as Escrituras, porque nela nós vamos encontrar o caminho, a direção, e então a partir de hoje fazer isso, tá? Para todos. Primeiro, você postar no grupo da igreja a leitura, ou melhor, a memorização dos livros da Bíblia, de uma categoria. Então, uma pessoa postando os livros da lei, como eu fiz agora há pouco, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Então, alguém, agora, tem que ser memorizado, tá? Memorizado. Aí, depois disso, uma outra pessoa, então, vai postar a memorização dos livros e assim a gente tem, mas só uma pessoa. Então, para a gente não congestionar muito o grupo, então cada uma posta. Depois da postagem dos livros do Antigo Testamento, então eu gostaria e enquanto isso você pode ouvir a música Tua Palavra, de Aline Barros, que eu vou postar. E em seguida outra pessoa pode postar uma outra música que também traga uma mensagem mais direta, tá? Então eu gostaria que a pessoa postasse para a gente não ter um congestionamento. E aí a gente vai continuar pensando na palavra de Deus. Amanhã a gente vai observar 17 chaves para entender o Antigo Testamento. Então nós vamos pegar os primeiros 17 livros e observar algumas chaves para a gente entender esses livros e compartilhar com os demais para que a gente vá aprendendo juntos. Então que Deus abençoe cada um.